Uhum. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, gente, a gente vai para mais um bate-papo da nossa querida Feira do Livro, Leia, Imagine, Transforme, uma visita virtual pelo mundo da leitura. E é um prazer estar aí com vocês, mesmo que seja virtual, mas vai ser especial tanto quanto. E a convidada dessa noite, então, é a nossa querida patrona, Kênia Colares. Mas antes, eu gostaria de agradecer o Gilberto, que está aqui conosco, fazendo a tradução de Libras. Muito obrigada. E também aos nossos patrocinadores, a Sicredi, a Ianguera, a Unialcance, o Sesc, todos esses que acreditam, né, na cultura e na educação. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, certo? Boa noite para todo mundo que está chegando. Sintam-se bem à vontade para fazerem perguntas ao decorrer do nosso bate-papo, certo? A gente vai tentar responder todas. A gente não, a Kênia, né, que é a nossa convidada. Então, agora eu convido a Kênia para fazer parte com a gente desse momento especial. Oi, Thaís, boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. Gilberto, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela página da Feira do Livro, as crianças, os grandinhos, as profs, mamãe, papai, tio, vovô, periquito, papagaio, todo mundo, seja muito bem-vindo. Esse horário é bem especial, né? Que é o momento que a família está reunida, então sejam todos bem-vindos. Gente, Kênia Colares é a nossa querida patrona. Então eu vou parar agora de falar, eu vou deixar ela falar, né? Eu acho que a primeira Ui, pergunta é quem é Kênia Colares, né? ai, que pergunta, de se definir é algo complicado, mas vamos lá, vamos tentar colocar alguns detalhezinhos sobre a Quênia. Bem, a Quênia é mulher, mãe, esposa, uma pessoa que gosta muito de brincar, que gosta muito das crianças, de tudo aquilo que diz respeito, Thaís, ao universo infantil. Eu gosto das produções feitas para as crianças, dentro do contexto da arte, da cultura, seja o teatro infantil, seja o espetáculo de mágica feito para os pequenos, os trabalhos decorativos, filmes, histórias, né, animações, livros também, é claro, sou apaixonada pela literatura infantil. Eu gosto dos meus livros, mas eu gosto muito mais de outros, na verdade, então eu sou encantada com o trabalho, aprecio inclusive o trabalho de muitos colegas autores. Eu gosto muito do universo infantil. Deixa eu dizer um pouco mais, como eu te disse, eu gosto muito de criança. E E tu é da engraçado que área eu do gosto de teatro, criança. Oi? e tu é da área do teatro também, né, Kênia? Sim, e tudo na minha vida foi voltado mais para o público infantil, né? Inclusive, quando eu estive lecionando teatro, a minha veia, né? Sabe aquela quedinha que a gente tem, aquele que o olho brilha, né? Então, eram os pequenininhos. Aí, eu dei aula para os adolescentes também. Eu gosto de crianças, assim, de 0 a 100 anos, na verdade. Como meu pai brinca, crianças de 0 a 100 anos. Mas devo confessar que eu tenho um apreço especial pelos pequenos, né? Dei aula também para os adultos, jovens, mas as crianças sempre é aquela coisa assim que me chama, admiro a pureza da criança, a inocência, aquela capacidade de perdoar, de não guardar mágoas, aquela autenticidade, né? Então, isso tudo me encanta. E eu gosto dos pequenos, Thaís, não é de hoje. Até mesmo quando eu era criança, eu já gostava de criança. Era tão engraçado que eu tinha, assim, uns 6 anos de idade e eu gostava dos menorzinhos. Eu queria, tipo assim, cuidar, sabe aquela coisa de cuidado maternal? Então, eu via um pequenininho, eu queria, ai, vem cá, pequititinho, vem cá, quero te proteger, vem cá brincar comigo, aquela coisa assim. Eu tinha sempre um lado, assim, meio maternal pelas crianças
mesmo sendo criança, eu sempre gostei dos pequenininhos. Então, eu acho que a quem é assim, é sonhadora, gosta de criança, é um tanto quanto, às vezes, tagarela, sabe? Às vezes eu falo um pouco demais, e isso também é da minha personalidade, porque desde criança eu adorava pegar um gravadorzinho que a minha mãe tinha, sabe, daqueles antigos, porque eu Sim. sou da 48 anos, né, gente? Então, era fita cassete, eu sou da época da fita cassete, né? Aquela fitinha que você colocava lá no gravador, eu jogava o microfone lá, colocava lá, conectava e ficava brincando de entrevistar minha mãe, entrevistar meus irmãos. Todo mundo que chegava em casa eu fazia de cobaia, tá? Para servir de entrevistado. Eu entrevistava todo mundo, fazia de conta que eu estava apresentando, essa coisa teatral, sabe, da gente, assim, gostar de comunicar e falar. Então, essa é a Kênia Colares. E a Kênia Colares, gente, também gosta muito do Rio Grande do Sul, principalmente das pessoas, é claro, da culinária, sabe? Eu descobri, eu sou apaixonada pela comida alemã, por vários pratos, sabe, Thaís? E ontem eu experimentei a chimia, né, junto com a nata, do Uhum. jeitinho que a Denise Maldani me ensinou, que eu segui as dicas direitinho, e amei. Então, Tá essa sou eu um aprovado, então. pouquinho. Então, a Kênia é mineira, né, Kênia? Mineira. Mora no Rio Grande do Sul há quanto tempo? Vai fazer 2 anos agora em 2 dezembro. anos. Dois E anos. Eu foram, estou acho que, apaixonada por essa região. 2 anos de muitas inspirações, né, Kênia? Tu escreveu várias histórias e entrando nessa questão da inspiração, né? Além de escritora, tu é ilustradora dos teus livros, né? Então é um trabalho que tu realmente vive esse universo do livro, né? Porque tu faz todo ele lá, do princípio até o fim. Até entrega, né? A Kênia veio Sim. até a nossa cidade para entregar os seus livros, e isso é muito Eu legal. podia não ter ido, podia ter deixado eles entregarem, mas eu gosto, sabe, de Isso é acompanhar muito legal. tudo, certificar que vai chegar direitinho na mão da pessoa. E da É um onde que zelo, vem, sabe, um então, cuidado. sim, então, da onde que vem? Eu vi que nem tu falou, desde pequena, teatro, essa veia artística, e quando começa essa questão da vontade de escrever, né? Escrever um infantil, porque tu, né, tu trouxe essa ideia que tu gostava de criança, mesmo sendo criança. Isso é muito legal. Exatamente. Mas a vontade de escrever, e quando dá aquele clique, mas eu gosto de teatro, mas eu também quero escrever, e eu também quero pintar, e o kit completo literário, né? É mais ou menos isso, querida. Eu queria abraçar o mundo. Eu queria tentar fazer tudo que eu pudesse, assim, para o público direcionado para a criança, né? Claro que a gente não é polvo, né? Não dá para abraçar tudo, né? Não tem aquele monte de braço. A gente às vezes tem que fazer algumas escolhas, né? Em detrimento de outras. Mas eu consegui fazer essa mescla, consegui fazer a escrita, né, para a criança e também desenvolver a ilustração, eu sou autodidata, eu fui aprendendo sozinha a manusear. Primeiro desenhava algumas coisas a lápis, alguns desenhos, e mais aquele estilo de desenho que era mais realista, que eu aprendi algumas coisas, não era muito a minha praia, sabe? Eu me identificava com as coisas mais, sabe assim, mais ternas, mais fofinhas, aquela coisa de gostar do universo infantil. Então, foi isso. Aí eu fui aprimorando e comecei, então, a escrever os livros para a infância e, simultaneamente, fazer as ilustrações. Mas a sua pergunta foi quando surgiu, né? O desejo, Isso, foi isso? o desejo de Pela escrita, quando escrever eu para o comecei a público escrever? infantil. Bem, olha, para te dizer a verdade, eu escrevo desde bem pequena também. Eu escrevia poesias, gostava muito de participar dos saraus poéticos que havia na escola. Às vezes, como eu gostava de falar muito também, comunicar, eu lembro que as diretoras sempre me chamavam para participar de eventos e apresentar, e eu tinha que, às vezes, escrever alguma coisinha para falar. Então, pequena, sabe? Assim, com 8, 9 anos, e eu sempre costumei fazer essas coisas, sempre me chamavam. Então, eu desenvolvi o gosto pela escrita e gostava muito de escrever não só esses textos para esses eventos escolares que me Uhum. chamavam, mas poemas. Eu escrevia basicamente poemas e letras de música. Inicialmente, isso na infância, por volta, na pré-adolescência, melhor dizendo, e na juventude. E aí, já beirando a fase adulta, lá 17, 18 anos, é que eu comecei a desenvolver textos, narrativas,
voltadas para o público infantil. Mas primeiro, como eu te disse, foi primeiro esses poemas e esses textos para esses eventos, isso na pré-adolescência, a juventude, e depois, entrando na fase adulta, que eu comecei a desenvolver os textos para a infância, a narrativa. Claro que poesia também pode ser para a infância, né? Mas Uhum. o texto narrativo, que tem um conflito, alguma coisa assim nesse sentido, começo, meio e fim, né? Um desenvolvimento ali, um conflito, um clímax e um desfecho, foi mais na fase adulta. Aí depois, eu não sei se você vai me perguntar isso ou se eu já posso Já responder. Você me fala. perguntou quando é que eu comecei a escrever. Então, livro infantil mesmo, produzir livros infantis, o meu primeiro livro já estava com 27 anos, mais ou menos, sabe? O primeiro livro publicado. Até então, eu já havia escrito muitas histórias, muitas, mas muitas mesmo. Para você ter uma ideia, eu tenho quase 200 histórias escritas para a infância. Porém, eu ainda não as transformei em livro, né? Mas estão escritas. E aí, quando eu falo história para a infância, eu incluo poesia, narrativa, texto dramático, né, para o teatro Uhum. infantil. Então, essa mescla aí de gêneros literários que estão assim, engavetadinhos, né? Não sei o que eu vou fazer com isso tudo, se isso vai se transformar em livro, mas vamos ver, né? Mas estão aí guardadinhos. E foi São então. teus, né? Oi? São teus. Faz parte da tua história, mesmo se não vão ser publicados, né? Sim, exatamente. Mesmo se outras pessoas não vão conhecê-los, né? Porque quando a gente fala em publicar, é tornar público, né? Ao Isso. alcance das outras pessoas, se compartilhar, essa partilha do que é seu. Quando o autor escreve, ele está compartilhando, quando ele publica, um pedaço de si, né? Da sua percepção, com as outras pessoas, né? Com a sua imaginação também. Então, tem perguntas sobre esse tema também da questão do livro, né? Que eu disse que tu é uma autora muito completa, que tu desenha, tu escreve, tu faz música com os teus livros, né? E aí o Theo perguntou, o Teodoro, Ah, o Theo, o Theo. é Deixa eu um mandar um querido. coração pro Theo aqui, gente. O Theo é uma graça, um menino desenhista, tá, Thaís, se você não sabe. E a Desenha pergunta muito. Fala dele, aí, Thaís, a olha que pergunta do Theo. legal, ele quer saber sobre isso, sobre desenho. Como é que você desenha os seus livros? É através do computador ou à mão livre? Aí, Theo. Ah, o Theo falou que ia me perguntar. Theo, você tá aí? Beijo pra você, que gracinha. Menino lindo, inteligente, talentoso, desenha muito. Né? Desenha melhor que eu, Thaís, para te dizer a verdade. Theo, respondendo essa pergunta, a Kênia aqui, ela às vezes faz alguns esboços a lápis do livro. O que é um esboço? É um rascunho, uma espécie de rascunhos, rabisquinhos de desenho, para ela ter uma orientação do que ela vai fazer no computador depois, em termos de ilustração gráfica. Então, respondendo a sua pergunta, a Kelia faz aqui as ilustrações gráficas, mas às vezes eu tenho a ideia, eu corro para o computador, já faço utilizando os programas gráficos, né? Programas de desenho, como o Adobe Illustrator, o CorelDRAW, o Photoshop, são alguns exemplos de programas de ilustração, de tratamento de imagem que eu utilizo no feitio na criação das minhas ilustrações. Mas, às vezes, eu faço um rascunho, como eu disse, um storyboard a lápis, com os quadrinhos, já, tipo assim, mencionando, dando uma ideia de quais serão as cenas daquele livro, um rascunhozinho, e depois eu coloco no computador. Mas, às vezes, também não, porque meu processo criativo, ele é diverso. Às vezes, eu tenho a ideia, já vou direto para o computador e faço também os meus desenhos. Está respondida a pergunta, Theo? E em cima de, agora eu fiquei com dessa pergunta já surgiu uma nova que eu quero te fazer. Já aconteceu de tu ter vontade de desenhar, tu desenha e desse desenho vem a história ou geralmente sempre a história, a narrativa toda vem primeiro e aí tu desenha? Thaís, acontece os dois processos. É. O meu processo criativo, ele assim, ele não segue uma linha reta, nem um padrão. Eu sigo tanto criando a narrativa, o texto primeiro, a história, depois a ilustração. Às vezes eu faço isso concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. À medida que eu vou tecendo as linhas do texto, vou escrevendo, escrevo, por exemplo, um capítulo, digamos assim, ou uma página, né? Porque meus livros são voltados para o público infantil, as crianças menores, então não é aquele texto
texto com muito conteúdo, naquele livro com muito conteúdo textual. É pouco texto conjugado com a ilustração, com o desenho, né? Então, às vezes acontece o inverso também. Às vezes eu vou faço a ilustração e vem de uma ideia geral só do texto, e vou começar as minhas ilustrações. Aí, depois que eu fiz essa ilustração inicial do que eu quero, criei uma identidade visual para o livro, defini as cores, defini se ele vai ter sombreamento, se não vai, se eu vou fazer colagem digital, se eu não vou, se vai ser uma ilustração com cores lisas, chapadas, sem sombreamento, sem textura, sem profundidade, sem sombra. E aí, depois, eu crio o texto à medida que, a partir desse indicador, dessa referência gráfica que eu tive, eu vou desenvolvendo o texto. Então, como eu te disse, repetindo e frisando para as pessoas entenderem, eu sigo os dois caminhos. A partir do texto, eu crio as ilustrações e também a partir de uma ilustração inicial, de uma identidade visual que eu crio, que eu defino inicialmente, através de uma capa, por exemplo, que eu costumo muito fazer isso, faço a capa, e ali na capa eu já defino qual que é o padrão estético da minha obra. E aí, a partir dali, eu vou desenvolvendo, eu tenho uma ideia geral da história, e a partir dali eu vou desenvolvendo o texto. Então, eu sigo esses dois caminhos. É assim, é o que vem. Às vezes eu tenho inspiração no meio da noite, acordo, vou lá e escrevo alguma coisa. Às vezes a mãozinha coça, eu já vou e desenho. Então, é de tudo. Às vezes tem uma ideia assim do texto inteiro já vem na minha cabeça, eu escrevo. Às vezes só uma ideia inicial e aí depois eu vou maturar, vou desenvolver. Então, são vários caminhos. Eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim, e é muito legal que agora, tipo, né, eu imaginei um exercício legal, porque às vezes a gente estava falando até na live de ontem que muita gente diz que tem dificuldade de escrever, né? Quando vê isso, talvez tenha facilidade em desenhar, desenha uma coisa, olha para esse desenho e talvez dali vai vir uma história, né? Exatamente. É uma possibilidade muito legal. É uma possibilidade. Eu acho assim, cada autor ele tem o seu caminho. E às vezes, como eu falei, mais de um caminho, né? Ou seja, o processo criativo, como se trata de um livro ilustrado, é um trabalho artístico, né, Thaís? Os processos, no meu caso, são variados, como eu te disse, assim, depende do dia, da inspiração, do que veio primeiro à mente, né? Se veio a ilustração inicialmente, ou se inicialmente veio o texto, e na sequência a ilustração. Acho que tem uma pergunta aí do Sim, Eliseu, Thaís. vai. Pode responder? Na verdade, tem essa. Quando você começou a escrever, com que idade você escreveu o seu primeiro livro? E aí, eu acho que tu já fala quantos livros também tu já escreveu. Acho que também Sim, vamos juntar as perguntas engloba de tudo, né? números. E Então aí, tá. Respondendo Eliseu, eu comecei a escrever quando eu era garota, por volta dos 8, 9 anos, mas escrever poesias, né? E assim, e letras de música. Sempre eu não sabia tocar instrumento nenhum, mas não precisa você saber tocar o instrumento para você criar uma música, uma letra de música. Então, eu gostava muito de música, sempre gostei. Meu pai tocava muito violão, então peguei esse lado musical dele, eu acho. E aí eu criava músicas e guardava na gavetinha, criava música e letras e poesias e guardava. Então foi aí que comecei a escrever. Mas o livro infantil mesmo, publicado, eu publiquei quando eu tinha 27, 28 anos. Né? E você me perguntou também quantos livros tenho publicado, isso, é isso? isso. Até o momento, são 12 livros infantis publicados e uma biografia, que é Sangue, Suor e Mágica, que eu fiz como uma homenagem ao meu pai no ano de 2015, ocasião em que ele estava completando 50 anos de trajetória pela arte mágica. Então, assim, 50 anos é meio século, né? Aí eu falei, gente, é um tempo, uma data marcante. E meu pai já tinha compartilhado algumas coisas sobre a história dele comigo, que mexeram muito com o meu coração, uma história bem difícil, sabe? Na infância, e aquilo me deu uma sensação, eu tenho que escrever, porque meu pai está aqui, eu quero homenageá-lo em vida, eu não sei, a gente não sabe a hora que a pessoa pode partir, né? Então eu falei, eu quero fazer uma homenagem em vida. E aí eu escrevi Sangue, Suor e Mágica. Então, respondendo, eu tenho 12 livros infantis publicados e uma biografia, que é Sangue, Suor e Mágica. Quem quiser saber mais também pode procurar aí no Google, dá para você saber a respeito dessa biografia também. E aí, dentro do título do nosso bate-papo que tu acabou de falar, né, que é a inspiração por detrás do sangue, suor e mágica. Aí vem duas perguntas que eu vou juntar também, que são muito legais.
que é Por que você escreve? Uau! E Uau! a prof. Sabrina perguntou da questão da Dona do Sorriso, fala sobre felicidade, o livro. E para você, o que é felicidade? São duas perguntas, olha, A primeira, sensacionais. por que eu escrevo, né? Isso. E a Olha, eu outra sobre escrevo. felicidade. Que eu Meu acho que tem pai, tudo a eu ver com vou. esse título do nosso bate-papo, né? Tem tudo a ver mesmo. Eu escrevo porque eu amo escrever. Primeiramente por isso, eu amo escrever e compartilhar coisas bonitas, coisas que tocam o coração. Meu pai sempre dizia que o principal propósito da arte é encantar as pessoas. Então, o que eu faço é na tentativa de encantar as pessoas, me aproximar também delas, é encantá-las e me aproximar. Porque quando eu escrevo, eu partilho um pouco de quem eu sou, da minha percepção sobre o mundo, daquele que ela é, né? Da minha imaginação. Então, é uma forma, eu escrevo porque eu amo escrever primeiramente, porque eu amo a arte da escrita, porque eu amo as crianças e porque eu acho que a arte é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, né? Então, eu procuro me aproximar das pessoas através da minha produção literária. Do público infantil, né? Principalmente. É claro que tem gente grande que gosta de literatura infantil. Alguém aí, Eu. eu compro livro infantil. Ai, gente, é assim mesmo. Meus meninos, quando eram pequenos e tinham os livros da escola, eu acho que eu mais ficava encantada do que eles. E assim, sempre gostei. E é Gostei uma muito. inspiração para os pais, né? Porque daí os pais leem teus livros e podem ler para os seus filhos, né? Eu leio, aí eu posso ler para o meu afilhado, posso ler para minha afilhada, né? Tem esse movimento, eu acho que da família toda com os teus livros, né? Não é só os pequenos que vão ler, né? Sim, Os pais sim, podem verdade. ler para poder contar. Oi? Os pais podem ler para poder contar para os seus filhos, né? É Isso que é verdade, é muito uma legal. delícia, a criança ela gosta, né? É um momento assim de se você criar, inclusive, aproximação com seus filhos, criar intimidade, né? Porque isso é construído no convívio, né? Naquela partilha ali, aquele olho no olho, naqueles momentinhos que você dedica, que você para ali do seu tempo para ele, né? Para a criança que você está contando, mesmo que não seja seu filho, seja o seu aluno, seja um sobrinho, que você senta ali e se dispõe a contar uma história. É uma forma de carinho, de amor, né? De dividir o seu tempo, né? E contar histórias é uma forma de amar para mim. E sobre E tem que felicidade, responder a pergunta da Sabrina, né? é, Da prof, Sabrina. Ah, um beijo, Sabrina Dornelles. Essa prof é a prof super criativa, tá? vários Faz trabalhos trabalhos assim legais. muito legais, né, Thaís? Eu até compartilhei com a Thaís, trabalhos assim muito legais, muito dedicada, muito preocupada com os alunos dela durante a pandemia. E eu tenho certeza que isso é algo comum no coração de todos os professores que amam o que fazem, né? Que amam lecionar. Então, é uma coisa Eu bacana. até Parabéns, vou Sabrina. Respondendo a sua pergunta, felicidade. Felicidade para mim é você se aceitar como você é, reconhecer as suas limitações. Isso para mim é ser feliz, ser grato pela vida, saber que a vida tem dificuldades, tem momentos difíceis, não é tudo cor-de-rosa, né? Tem dia que talvez a gente vai sorrir, tem dia que a gente vai chorar, mas levantar, dar a volta por cima, caminhar, olhar a vida com uma perspectiva melhor, sorrir. Então, para mim, felicidade resume-se nisso, em ser grato pela vida, em reconhecer a si mesmo como um ser humano único, não melhor do que as outras pessoas, de maneira alguma. Cada um tem o seu local, o seu propósito de vida aqui nesse mundo, né? Mas reconhecer-se como alguém único e que tem as suas características, as suas virtudes, tem os seus defeitos, mas tem as suas virtudes. Então, eu acho que ser feliz, esse autoconhecimento faz parte dessa construção da felicidade. E aí, eu repito, incluo também ser grato. Quanto mais a gente agradece, parece que mais a gente vê o nosso entorno de uma maneira melhor, sabe? Mais bonita, por mais que tenham lutas no mundo, notícias tristes, e isso é real, isso sempre vai acontecer, mas a gente está aqui firme, sabe que tem um propósito e olha com um olhar mais bonito as coisas.
respira fundo quando vem as adversidades, tem compaixão pelas pessoas, sabe se colocar no lugar delas. Eu acho que todo esse conjunto de atitudes e de percepção do mundo ajudam nessa construção do que é ser feliz, sabe? Acho que é um pouquinho disso. Não sei se eu consegui responder. Muito legal. Tem uma pergunta só mais rápida antes dessa, da do Teodoro, que é muito legal também. Qual foi teu primeiro livro que tu escreveu, que tu publicou? O primeiro livro publicado foi A Goteira. Eu lembro que esse Ah, livro eu publiquei, ele, assim, uma pequena tiragem, sabe? Assim, acho que foram 10 cópias, e registrei a obra, né? O ISBN, que é emitido hoje pela Câmara Brasileira do Livro, antigamente era pela Biblioteca Nacional, hoje é a Câmara Brasileira do Livro quem emite o ISBN, que é o número, o registro, né? Que uhum. identifica a obra. É um número internacional de catalogação do livro, e eu fiz isso bonitinho, mas eu fui lá, imprimi assim, impressão digital, 10 cópias, dei para o meu pai, dei para mais alguém conhecido, e nunca mais mexi, assim, publiquei em um grande espaço de tempo, demorei a publicar de novo. E aí depois veio o segundo, que foi Murilo, o menino que queria ser mágico. Foi em 2015. E a Goteira foi em 2013, mais ou menos. Então já vamos pegar aqui o gancho do Murilo, né? Que o Teodoro está fazendo uma pergunta também, que ele gostou muito do Murilo, o mágico, né? É, E ele pergunta se os teus livros, eles, as suas inspirações sempre são para homenagear uma pessoa ou só volta, Isa, a pergunta para a gente não a do fazer a Theo, pergunta né? no teu. Isso, o Theo, é. Cadê a pergunta do É do Theo aqui, ó. Pegou? Vamos fazer bem bonitinho, como ele perguntou. Você sempre escreve histórias em homenagem a lugares e pessoas? Ô, gente, que gracinha. Ele disse: Eu amo desenhar e faço a mão livre. Adorei seu livro, Gato na Terra dos Morangos. E o Mágico Murilo Uhum. depois perguntou se eu faço para homenagear as pessoas, né? Sempre, né? Olha, Isso. verdade, não, mas é a grande maioria, por coincidência é, sabe por quê? Porque eu vejo tanta gente legal, eu sou uma pessoa que me encanto facilmente com as pessoas, e eu encanto de graça, bati o olho, encantei com Cleofas lá na biblioteca, vou escrever pronto, já falei, já entreguei a coisa, não consigo guardar a pergunta. Emocionou, né? Ai, Apaixonei com ele, falei, vou adotar esse menino, uma graça ele. Aí deu vontade de levar para casa, aquele gauchinho todo paramentado, né? Então, respondendo o Telzinho aí, nem sempre são inspirados em pessoas, às vezes são inspirados em locais, em cidades, em cotidiano, coisas que acontecem aqui em casa, por exemplo. Tem um livro que ano que vem eu vou fazer, vou lançá-lo, inspirado no meu filho, que é o Mãe, que tem de comer? Desse jeito mesmo. Mãe, que tem de comer? parabéns para Inspirado ele, no meu tava de aniversário, né? Oi? Tava de aniversário ontem, né? Exatamente, o rapazinho ele Parabéns para completou ele. 17. Mas os outros livros, Murilo, o Menino Queria Ser Mágico, foi o meu primeiro livro inspirado no meu pai. Já escrevi livro inspirado na Tânia, Terezinha, já escrevi, estou escrevendo um livro inspirado na Thaís Baques, dois, na verdade. Ela tem dois personagens, a Tatá, gente, e a Leofrida. Eu vi Meu aqueles filho. personagens, falei, gente, eu ri demais. Eu gostei, falei, que menina criativa, que menina talentosa, né? Ela é puro talento, aquela coisa assim que explode. Então eu falei, pronto, coloquei. O Theo, Thaís, que está me perguntando, estou escrevendo um livro inspirado nele, você sabia? Olha, não É sabia. O Segredo do Menino que Desenhava. Então, vários dos meus livros são, sim, inspirados em pessoas. E muito obrigada que você tenha gostado do Gato na Terra dos Morangos, Theo, e do Murilo. Mas é isso aí, vários deles são, sim, inspirados em pessoas. Tem o Querida Professora, inspirado na professora, tem a personagem Sabrina, né? Homenagem à professora Sabrina Dornelles, aí da cidade de Dois Irmãos. E é assim, eu bato o olho na pessoa, falo, gente, que pessoa bacana, que profissional legal, que criança bacana, talentosa. Então, eu escrevo, é assim. Quantos livros você já fez? 12, né? Aqui tem umas perguntas, talvez Do, tenham entrado depois. 12 livros. E agora, tem uma pergunta muito legal da professora também, Morgana. Isa coloca para gente. São muitas perguntas. Com Estou vendo quantos várias mensagens de carinho aí. Muito isso, obrigada, gente, pelo carinho.
A pelas palavras. Marisa, aqui é o Cauã. Quantos anos você começou a desenhar? Ei, Cauã, eu desenhei, comecei a desenhar por volta dos 10, 12 anos, na minha pré-adolescência, podemos dizer assim, por volta dessa faixa etária. Eu dava meus rabiscos antes, mas desenhar mais assim, e falando e pensando que eu poderia usar esses desenhos para outra finalidade, foi com essa idade. A Prof. Mônica, então, ela pergunta qual é a maior dificuldade para publicar um livro? Alguém que acredita no potencial, aposta na história, patrocínio, editoras dispostas a apostar em novos autores? Isso é Olha, legal, Mônica, é legal, interessante a pergunta conversar um dela. pouco sobre isso, Existem. né? Oi? É legal a gente também abordar esse outro Sim, lado, é uma né? pergunta super pertinente, é muito boa a pergunta da Mônica. Olha, Mônica, existem sim algumas editoras que abrem oportunidade para novos autores, né? Você cede os seus direitos autorais de publicação e, e essa editora publica seu livro, claro. Na verdade, as editoras que abrem essas possibilidades, elas recebem vários originais de diversos autores do país inteiro. Então, tem uma equipe que avalia e vê se aquele livro enquadra dentro da proposta da editora, porque tem uma editora que quer trabalhar mais com, às vezes, uma temática, um estilo, né? Quando a gente fala de obra literária, a gente fala também em gosto pessoal, né? Então, assim, às vezes a editora tem uma linha, um estilo, uma temática que gosta mais de abordar, uma linha, né, de temas. Então, esses originais são enviados, você tem que ficar pesquisando na internet quais são essas editoras que abrem essas possibilidades, que recebem os originais. Elas normalmente têm um período do ano em que elas abrem para receber esses originais, né? E aí, o custo de publicação dessas obras é por conta da editora. Você não tem custos com, né? Ela está perguntando a questão de patrocínio, né? Então, a própria editora, ela custeia esses livros, né? A publicação, e vai ter ali uma porcentagem no preço de capa. Quando a gente fala preço de capa, é preço de unidade de livro para o autor. Normalmente, quando se publica livro por editoras, a editora, ela assume o direito autoral da sua obra, você cede a ela, né? O direito autoral. Talvez depende do contrato que você fizer com essa editora. Pode ser que você esteja cedendo o seu direito autoral por um período limitado, estimado, ou às vezes né, assim, sem tempo marcado, definitivamente, vamos dizer assim. E é isso. E o desafio de publicar. Eu posso falar apenas como autora independente, né? Porque eu não tenho livro publicado por editora, escolhi o caminho da publicação independente, porque é uma característica muito minha. Acho que aprendi muito isso com meu pai, de fazer as coisas por si mesmo e tentar. E eu gosto eu mesma de criar e ter o controle todo do processo, sabe? Até a diagramação, eu só não imprimo, mas só não faço a impressão. Mas tem um controle maior do processo, então eu acho que eu sou um pouco agitadinha, sabe? Então, assim, eu gosto de ter o controle ali, porque eu sei o que está acontecendo. Então, assim, é um desafio, até para publicar por si mesmo, é um desafio, porque a desvantagem do autor independente é que ele não tem o mesmo alcance que uma editora, sabe, tem. A editora, ela conta com uma equipe de distribuição que vai levar o seu livro a outros locais, vai criar um alcance maior com os seus livros, provavelmente. Talvez você não vai ter um retorno financeiro tão legal, porque nesse caso é diferente, né, a margem que sobra para o autor, mas isso é uma coisa geral. Você tem que ver especificamente qual é o critério de cada editora. Eu não desestimulo ninguém. Se a pessoa quiser ter um livro publicado por uma editora, inclusive é um bom caminho para que seu livro alcance mais público, sabe? Seja levado ao Brasil como um todo, ou até no exterior também, porque algumas editoras fazem versões em outras línguas, né, daquela publicação que você fez. Então, é isso. Eu posso falar por mim enquanto publicadora independente. Não é complicado nesse aspecto. Você não tem esse alcance todo que você gostaria de ter.
como eu faço tudo, às vezes é um pouco difícil, né? Porque é muita coisa para se fazer sozinho. As ilustrações, elas dão um bocadinho de trabalho, levam um bom tempo. Depois vem a diagramação para você entregar para a gráfica, naquele formato padrão que a gráfica trabalha, ou que você quer que seu livro seja impresso. Ah, por exemplo, um livro quadrado, tem um livro retangular. Então, são várias medidas, né? Então, você tem que mandar o seu arquivo finalizado para a gráfica, naquele tamanho que você quer que seu livro saia impresso, né? Então, isso tudo dá trabalho. São desafios do autor independente, falo por mim, né? Mas acho que espero ter respondido. Se não, você coloca aí nos comentários, viu, Mônica? Então, dentro dessa ideia do livro ainda, qual é o seu livro favorito? E tem outra pergunta, qual é o livro, o livro mais difícil de escrever? E ainda dentro disso, quanto tempo leva para escrever mais ou menos um livro? Olha, ela deve estar perguntando a respeito dos livros infantis, provavelmente, né? Isso, Porque a isso. maioria dos que eu produzo são infantis, embora tenha escrito a biografia. Olha, quanto tempo leva para eu escrever um livro? É isso? É, É uma mais das ou menos. perguntas? Faz uma média aí dos Uma dois. média. Olha, isso é bem relativo, vou te falar honestamente. Depende. Uhum. Se eu tiver, ó, pilhadinha, eu consigo fazer um livro no mês. Um mês o livro fica pronto. Porque, assim, a questão mais dificultosa e mais demorada são as ilustrações. Elas Uhum. demandam mais tempo. E também depende de uma inspiração, sabe? Para você, o que eu vou colocar aqui, de que forma eu vou colocar esse bloco de texto, como eu vou colocar ele, qual a disposição dos personagens, em que lado fica. Eu já, como eu te falei, no início eu já crio uma identidade visual, já sei as Uhum. cores, se vai ter textura, se não vai, se vai ser chapado, mas mesmo assim eu tenho que criar uma cena. Eu posso colocar um personagem na esquerda, mas ele poderia estar na direita, eu poderia fazer um desenho de uma mesma ilustração, de uma mesma parte do texto, de diversas formas, né? Aí, às vezes, eu dou uma ilustrada lá, penso assim, um personagem aqui na direita, vou fazer ele com a cara mais grandona, assim, que vai aparecer. Ah, não, vou fazer uma ilustração menorzinha, mais distante. Então, essa é a dificuldade maior. Então, eu levo cerca de um mês. Se eu tiver bem, assim, tranquila, a criatividade, a imaginação, se eu não tiver dodói, se estiver passando mal, né? Se tiver com a Uhum. crise renal que às vezes eu tenho, mas é isso aí, a média de um mês. Eu acho que tem outra pergunta que eu não respondi, né? Dentro dessa, né, Thaís? Qual que Sim, seria? que é o livro que tu achou mais difícil de escrever e o teu livro preferido. Preferido. Olha, o meu livro preferido, vou responder de maneira geral, é Matilda, de Roald Dahl. Não é meu livro. Você lembra daquele filme Matilda, gente? Lembra, né? Sim. É do Roald Dahl, que é um autor americano, né? Não sei se ele é americano, mas o livro é em inglês. Eu gosto demais do Matilda. E meu livro, gente, meu livro preferido é sempre o livro que eu estou escrevendo. Ah, boa! É meio difícil. Eu gosto de todos. Eu gosto do primeiro, assim, eu gosto do Murilo Menino Queria Ser Mágico, que foi o primeiro livro inspirado numa pessoa, né? Meu papai, né? Eu tenho que falar. Mas, assim, Sim. se eu for falar, ele é o meu preferido, eu também vou estar mentindo, que não é. Não é. É sempre o que eu estou escrevendo. No momento, eu estou apaixonada por Leofrida e o Pé de Não Bergamota e o acredito, tu Segredo gosta do Urso dela. Desenhado, que eu estou fazendo simultaneamente. Eu sou meio maluca, né? Meu curia, quando ela ficar sabendo que tu tá escrevendo um livro dela, isso vai soltar até foguete aqui na cidade. Meu Deus do céu, mas que é isso? Barbaridade. Ah, e a outra pergunta, se tu tem ajuda para escrever os teus livros, para desenhar. Dentro dessa pergunta eu também tenho, quando tu terminou teu livro, tu vai dar aquela olhadinha. Geralmente tu muda alguma coisa ou não? E quando tu termina, tu pede para os teus filhos ou teu marido lerem para eles darem a sua opinião e talvez aí tu vai mudar alguma coisinha a partir da opinião deles ou não. Olha, eu escrevo sozinha, faço tudo sozinha, ilustro sozinha, desenho sozinha. Só que o maridão, ele brinca assim. Vocês vão rir disso. Ele fala assim: vagabundão, dá sugestão. Você trabalha e eu não.
É porque ele brinca, é a abordagem dele para ele dar uma opinião. Ele já chega assim, para eu não ficar brava. Ele fala, ó, vagabundão, dá sugestão, você trabalha e eu não. Posso falar? Aí ele vai e fala. Ele é um medidor, um aferidor, assim, de. Ele dá opinião. No processo que eu estou fazendo. Não é no início, não, é no meio, ele chega lá, posso falar? Aí ele vai e fala alguma coisa, ele fala mais a respeito das ilustrações. E às vezes também ele dá sugestões de histórias. Ele dá também, sabe? Que mais? Qual outra pergunta que eu acho que eu não respondi? Dentro dessa, que mais? Se tu faz sozinha, sim, tu Sozinha? respondeu. E Sim, eu faço acho que é isso, é sozinha. legal dele, né? Porque ele sabe, é todo o teu trabalho. Às vezes a gente como é que a gente vai falar do trabalho do outro? A pessoa teve todo o esforço, né? Um mês para escrever e aí ele brinca, porque eu acho que também ele é um pouco artista, porque eu acho que todo mundo que convive com um artista é um pouco artista também e entra na brincadeira. E aí ele, de um É jeito verdade. querido e engraçado, ele te ajuda, né? Ele ajuda, a intenção dele é sempre ajudar, mesmo que a opinião, às vezes, dele seja diferente, né? Porque nós somos marido e mulher, mas são duas pessoas, né? E às vezes a percepção, mas às vezes ele tem umas percepções, umas sacadas. Ele fala assim, eu falo, você tem razão, é isso mesmo. Concordo. Às vezes eu também falo assim, não vou mudar isso, porque eu tive um trabalhão gigante, fiquei aqui o dia inteiro mexendo nisso daqui, e eu não vou mudar isso aqui, meu amor, me desculpa, mas eu não vou, te agradeço, mas Muito eu não vou. obrigada. Mas as sugestões, eles são sempre assim, no geral, são sempre muito boas, e independente de eu não concordar ou discordar delas, é sempre querendo ajudar, sabe? Sempre querendo contribuir. Então, é isso. E outra perguntinha: qual o livro mais difícil? Isso. Ai, meu Deus, o mais difícil. Eu vou falar também que o mais difícil é sempre que eu estou desenhando, ilustrando. Mas os livros em que eu uso colagem, que eu pego imagens e sabe aquela colagem que a gente faz na escola, que a gente corta a Uhum. revista e cola junto com o desenho, aí completa? Essa é uma colagem física. E eu faço nos meus livros, alguns deles também, a colagem digital. Então, quando eu vou inserir esses elementos, essas imagens da internet, que eu pego imagens e recorto, dá um trabalhinho maior, sabe? Com essa interação de desenho com imagem, são os livros mais trabalhosos. Ali tem vários, ó, vamos ver a Fabiane, realizamos lindas reflexões com os estudantes, com a Maria Sonhadeira, Ai, minha muitas sonhadeira. inspirações. E Kênia, eu até compartilhei contigo também na página da Feira do Livro, teve várias escolas que fizeram lindos trabalhos, né? Teve vários Menina, alunos fazendo mágica, né, a partir do teu livro. Isso que é legal, né? Quando a gente consegue ler um livro e se inspirar para, a partir daquele livro, fazer uma ação, né? E aí, da mágica, achei ótimos alunos fazendo, né? Como é que é eu para ti também, ver que a partir do teu livro o aluno também encantada. se torna um ator, um participante ativo da tua história, né? Sim, com certeza. E eu achei a coisa mais linda. E eu vou te confessar, eu não escrevi o livro Murilo, o menino que queria ser mágico, com a intenção de que as crianças fizessem mágica. Essa não foi a intenção do original do livro, sabe? Ou seja, isso foi um bônus, um plus que veio, sabe? Eu fiz mesmo o livro porque eu escrevi o livro Sangue, Suor e Mágica no mesmo ano, 2015, e eu fiquei tão impressionada com a história do meu pai, o tanto que ele era resiliente enquanto artista, enquanto ser humano, que aquilo, eu falei, gente, eu tenho que fazer isso chegar até as crianças de uma maneira diferente, uma outra linguagem apropriada à faixa etária delas, e foi então que eu decidi fazer o livro Murilo, o menino que queria ser mágico, que é inspirado também, né, no meu pai, mas para falar dessa resiliência, da capacidade, melhor, da necessidade de dedicação, empenho, assiduidade para a realização dos sonhos, né? Então, assim, se você trabalha duro, com dignidade, com honradez e tudo mais, as possibilidades das coisas darem certo são grandes, né? Então, isso me inspirou e eu queria passar isso para as crianças, que os sonhos podem se tornar reais com trabalho, dedicação, empenho, né? Amor pelo que se faz. Eu acho que dentro dessa pergunta, acho que tu já respondeu aqui. Quem te inspirou para chegar onde você está hoje? Eu acho que tem a ver um Menina, pouquinho dessa.
Sim, o Colocação que pai. tu O pai acabou de inspirou fazer. muito. Normalmente, as pessoas com as quais a gente convive, às vezes, são as referências. Normalmente, as referências que a gente tem, boas ou ruins, né? Assim, em alguns casos, infelizmente. Mas o meu pai foi uma referência muito boa, sabe? Nesse sentido. Para ser bem honesta, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Né? Mas meu pai trabalha com arte desde que ele casou com a minha mãe. Então, assim, eu via meu pai fabricando. Ele sempre foi muito trabalhador e muito honesto, Thais. Muito honesto, muito honesto e muito trabalhador, e aquilo me inspirou, e eu via como ele era criativo, e inventava, esforçado para descobrir, fazia testes, experimentos, aquela poeira de pó de serra, que você, quando serra a madeira com aquelas máquinas, aquilo subia, e daqui a pouco tinha uma coisa bonita, pintada, colorida do lado, eu falei, caramba, eu queria ficar colada no meu pai, porque aquilo despertou em mim uma curiosidade, por aquele sujeito engenhoso, criativo, que fazia coisas surgirem do nada, digamos assim, né? Com os aparelhos construídos e com a mágica em si, com a arte mágica, né? Feita a partir daqueles aparelhos. Então, isso me inspirou o ser humano, a dedicação dele como ser humano, trabalhador, honesto, e o profissional também, assíduo e talentoso. E eu acompanhei ele muito em shows, né? E ajudei ele a fabricar algumas coisas e tal. Desde pequena já desenhei umas coisas para ele. Então, foi minha inspiração principal, né? Aqui tem outra pergunta que eu acho que também já cabe, a resposta vem um pouco. Você começou a escrever com o costume de outra pessoa ou porque você tem paixão? É inspirado em outra pessoa, porque outra pessoa, né, escrevia, Escrever. ou, né, ou simplesmente porque tu gostava muito, enfim. Olha, eu te falar a verdade, eu nem sei te dizer isso ao certo. Eu lembro na escola que eu tive contato com os livros, com a literatura, e aquilo me encantava. Agora, eu não lembro o momento exato, se foi Uhum. assim, poxa, eu quero fazer algo legal assim como isso, não me recordo, para ser bem honesto, não me recordo. Mas eu sei que eu escrevi porque eu gostava. Saía aquela coisa de você pegar um papel, um caderno e ir escrevendo, escrevendo. Sabe quando você faz algo que você não recebe para fazer, mas faz com prazer? É isso. Então eu acho que isso é amor, né? Sobretudo. Quando você faz porque você gosta, não vou ganhar nada com isso, não é coisa que você vai, é natural, vai fluindo. Eu gasto horas, gastava horas escrevendo. Eu sou a mulher do papel. Hoje eu Uhum. já melhorei um pouco, que eu era, tipo assim, acumuladora. Eu escrevi, e não tinha computador na minha época, não tinha internet, era tudo, né, na mão mesmo, ali de próprio punho, né? Então, eu acumulei muito papel, eu já peguei coisas assim que eu achei com aquelas manchinhas amarelas de textos que eu escrevi, eu gostava de escrever mesmo, sabe? Agora, com certeza, eu acho que essas histórias que eu li, em algum momento devem ter me inspirado, deve ter espelhado assim, poxa, olha que legal isso aqui, quero fazer alguma coisa parecida, né? Não me recordo, mas eu sei que eu gostava de escrever muito, desde cedo. Que legal. Quem são os seus escritores favoritos, Kenny? A Juliana está perguntando. Meus escritores favoritos, eu acho que eu já respondi um pouquinho, que eu falei do Do Roald Dahl, que é, livro, isso. que escreveu a Fantástica Fábrica de Chocolate, porque os filmes existem, mas antes ele, na verdade, quase a maioria da filmografia, uma boa parte dela, melhor dizendo, do cinema, primeiro tem o texto, a publicação literária, e a partir daquela obra surge o filme. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, foi a partir da obra literária dele. A Fábrica, a Fantástica Fábrica de Chocolate, também, do Roald Dahl. Matilda, também, primeiro é obra literária, que depois foi para a linguagem cinematográfica. Então, um dos autores que eu gosto, que é americano, é o Roald Dahl. Aqui no Brasil, eu gosto muito da Maria Clara Machado, que escreveu para o teatro Hum. infantil, inclusive, alguns textos, né, para a infância, mas são textos dramáticos. Então, eu gosto muito dos textos dramáticos também. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, às vezes, de trabalhar esse gênero literário em sala de aula. Não é impossível, dá para fazer sim, mas talvez demanda um melhor domínio do professor, um trabalho mais, né, um pouco demorado, talvez assim, eu diria. E eu gosto também da Ruth Rocha, né? Aqui no Sul eu estou conhecendo os autores, eu vi que tem muita gente boa. Tem a Maru Barbieri, tem a Márcia, tem o Eliandro, acho que é o Eliandro Rocha, Eliana. né? E tem vários colegas aí que fazem trabalhos bonitos que eu ainda não conheço o trabalho deles, mas eu já li os resumos, me parece bastante interessante as histórias deles também. Mas
Para falar aí, gosto também do médico, também escritor já falecido, chamado Oscar von Pfu. Ele também escreveu teatro infantil, então eu tenho livros dele aqui em casa. São esses aí: Roald Dahl, Oscar von Pfu, Maria Clara Machado, Ruth Rocha, e tem outros também que, me perdoe a memória, mas não estou lembrando. Bastante coisa, muita, muita inspiração, né? Eu acho que quando a gente, o escritor, quando ele lê a obra do outro, ele também se inspira para escrever a dele, né? Tem Sim, com isso também. certeza. Tem muita coisa linda, né? Bacana que você se inspira assim. E eu tô adorando, porque os alunos estão participando bastante. Que legal, boa noite, Legal! galerinha. Gente, ó, E mais um beijo aí para todo mundo que está assistindo. tem uma pergunta que é bem bacana também, que é se tu tem uma hora específica para escrever. Que engraçado. Não, até de madrugada eu escrevo, minha gente. É a hora que plim, aquela ideiazinha, vem aquele insight. Opa, é agora. E eu, às vezes, durmo com o celular do lado, justamente porque essa cabecinha, às vezes, é inquieta, e às vezes, no meio da noite, o marido tá dormindo quietinho, e eu tô com aquela preguiça grandona de levantar, interromper o meu sono. Eu pego o celular, clico lá no gravador. A ideia é essa. Desliguei. E aí depois eu vou desenvolver no outro dia. Agora, quando a ansiedade está demais, eu já vou, não, meu Deus, eu tenho que fazer a capa desse livro, essa ideia eu tenho que fazer agora. Eu acordo de madrugada e faço. Mas normalmente, predominantemente, não é de madrugada, viu? É normalmente ao longo do dia útil, digamos assim, das horas, né? Do horário comercial, digamos assim. Mas não tem uma hora específica, não. É qualquer Que horário em que a criatividade, em que a ideia surge, eu corro para o computador, ou então, às vezes, para o papel, que às vezes é só o texto primeiro, depois a ilustração, ou às vezes vem uma ideia inicial, corro para fazer a ilustração e depois eu desenvolvo o texto. Então, não tem horário. E em cima da questão do livro ainda, tem o que é mais difícil escrever aqui? Tem uma pergunta bem legal. O início ou o fim? Como é que é? O que é mais Repete para mim. difícil escrever, o início ou o fim? Ou fim. Menina, eu acho que é o fim. Dar um bom desfecho, às vezes é mais, para mim, às vezes é mais complexo. Às vezes é mais complexo, porque normalmente o início é aquela coisa que vem aquele insight, e aquele insight normalmente já é o início, já é a introdução, digamos assim, sabe? É o pontapé inicial ali, é a largada, e o desfecho é que eu acho mais complexo mesmo. Aqui tem outra pergunta, da Cristiane. Boa noite. Já pensastes em escrever algo sobre o momento que estamos vivendo agora, com a pandemia? Aham, tem até uma capinha pronta que gente, esqueci como é que é o nome. Olha bem, eu esqueci o nome. Confinamento, não. Esqueci, Thaís, mas tem um livro dos gatos que fala, tipo assim, como se fosse a pandemia dos gatos, o isolamento dos gatos. Não é esse termo, eu não me Uhum. recordo o título, falhou a memória, me desculpe, mas já tem. Que é uma fábula, né? Retratando animais, retratando uma situação similar à nossa aqui do mundo dos humanos. Tem sim, tem sim. Muitas, muitas novidades. Coisa boa. Oh, deixa Tem eu algumas, mostrar. Continua. sim, tem algumas perguntas que talvez a gente não vai conseguir responder todas, né? Porque a gente já está, né, finalizando daqui a pouquinho o nosso Já faltam 7 bate-papo, né? minutinhos. Mas aí a gente vai tentar responder, né, com um tempo no bate-papo mesmo, não vai ficar os Sim, comentários, e pode a gente deixar, eu vai respondo tentando. tudo depois, gente. Isso. Deixa eu ver quais são os que foi, mas acho que quase todas as perguntas a gente conseguiu. Uma É. que ficou, que é a questão do livro do Boni, que E eles o chocolate? isso, que ela queria falar, a Edna Rodrigues, que eu acredito que a filha ou o filho dela perguntou. Poderia falar um pouco sobre o livro Boni e os chocolates? Boni os chocolates. Boni os chocolates, eu fiz ele inspirado inicialmente num desfile da primavera, desfile de Páscoa, que tem aqui na Serra Gaúcha, né? Em algumas cidades tem esse desfile, né, de Páscoa. E aí, desfile de primavera, não, perdão, desfile de Páscoa, melhor dizendo. E aí eu achei bacana aquilo e achei interessante colocar o Coelho Boni
trabalhando uma temática para mostrar para a criança que, às vezes, que na vida, às vezes, e muitas vezes, a gente tem que cumprir, às vezes, alguns combinados, né? Para ter direito a uma outra coisa. Tipo assim, se você faz isso, aqui tem uma regra, se você não faz, não cumpre essa regra, pode gerar uma consequência, né? Porque às vezes na nossa vida acontece isso, e muitas vezes, por sinal. Então, é uma forma de brincar, de falar para a criança que o Boni, o chocolate, o Boni, o coelhinho, que é o personagem principal da história, não conseguiu cumprir o combinado, que era guardar os chocolates, que era um requisito para que ele participasse do desfile com os outros coelhinhos. Ele exagerou lá na dose de chocolate, comeu todos, descumpriu uma regra da mãe dele lá, que era, né, dele não, do desfile, era a regra, para você participar do desfile, tem que guardar os chocolates tanto, uma certa quantidade, e ele não guardou. E ele, aí também ele foi meio guloso também, comeu tudo, né? E acabou também quebrando a regra da mãe, que a mãe falou, filho, não é para você pegar isso daí, porque você vai participar do desfile, se você guardar o chocolate, se lembra? Você vai participar, porque o desfile exige isso. Então, trabalhar esses aspectos, porque isso faz parte da vida adulta, inclusive, e da infância também, né? E a gente vai lidar com isso na vida adulta. Então, eu acho que eu respondi É, um pouco, né, sobre o a Bônus. A Feito Edna, sabe? ilustrações mais chapadas, é um livro que não tem sombreamento, não tem textura, não tem essa coisa toda, textura, sombra, não tem. É um livro com cores chapadas, cores lisas, sabe? É um tipo de ilustração que eu segui A nesse livro Edna, também. É uma então, das é características professora. dessa obra. A Edna Oi? que fez a pergunta, a Edna que fez a pergunta é uma professora. Mas, gente, tá no nosso, né? Tá chegando o horário, né, da gente encerrar. Eu gostaria de Kênia. Kênia quer mostrar uma coisa Vou muito mostrar legal aqui pra gente. rapidinho. Olha, isso aqui são Olha alguns só. livros que vão ser lançados em 2021. O Galo Pirou na Batatinha, O Segredo do Menino que Desenhava, Leofrido Pé de Bergamota, essa tal de TPM, que cara é essa, Tatá? O Sumiço dos Palhaços, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, não, esse aí sou eu, querida professora, Os Cliques do Tio André, a Mariana e o Palhaço, Os Balões de Joaquim e Mãe, o que, é que tem de comer? E ele não sai do meu pé. Nossa Dá uma olhadinha lá no meu Senhora! site, na página livros, queniacolares.com.br/livros, que você vai conhecer quais são essas obras que serão lançadas em 2021. Muitas Quem histórias. quiser, quem quiser Então, conhecer. eu gostaria de agradecer a participação da Kênia, do Gilberto. Muito obrigada também por ter aceito ser patrona da nossa Feira do Livro e dizer que hoje é um dia muito especial, né, Kênia? Que a gente. Hoje é o Dia da Cultura, né? O Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa. Então a gente está agora celebrando essa data, né? Com um bate-papo com uma escritora, teve o Atos também de manhã e de tarde, teve jogos Sim, muito literários, né? legal Teve o trabalho música a dele. partir do livro. Então, muita cultura, e eu acho que nada melhor do que celebrar o dia com ações, né, de forma Com prática. certeza. Então, Forma muito prática. obrigada. E também a secretária Denise também estava com a gente aqui, deixou também um comentário, agradeceu, né, Beijo, Denise. a importância também de acreditar na cultura e promover a cultura mesmo no momento de pandemia, né? E por isso que a gente fica muito feliz que eu acho que a pandemia veio, não é uma coisa legal, mas eu acho que tudo deve continuar com cuidados, mas a gente se adaptou. O importante é Sim, não deixar de celebrar e continuar promovendo ações educativas, culturais. Então, muito é. obrigada, Kênia. Acho que se despede aí da galerinha, que a galerinha, assim, ó, tá muito feliz aqui no Que bate-papo. lindeza! Obrigada aos pequeninos que interagiram, os papais, mamães, as professoras, todos que se dispuseram a nos assistir, a nos ouvir, essa escritora falante, ao Gilberto, que teve um desafio grande, porque essa pessoa fala demais, e aí às vezes dá uma empacada, esquece, embola tudo, mas Gilberto, que desafio, é a competência dele, se vira nos 30. Gente, muito obrigada, Thaís, por esse momento. Obrigada a todos por essa participação aí. Foi uma delícia estar com vocês, responder as perguntas. Depois eu respondo mais algumas se tiver aí, viu, gente? Isso. Obrigada mesmo, Agradecer criança. também.
o pessoal, os professores do GT da Cultura, né, que também participaram, organizaram toda essa feira junto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, né, escolheram teu nome também, né, então muito Eu me sinto obrigada muito mesmo a honrada. todas. E convidar que amanhã tem mais jogo Sete Erros, né, Kênia? Tem É mais uma verdade. palestra bem legal que também fala um pouco do teu trabalho, tem bate-papo com Sim. Atos. Final de semana tem muitas atividades, Tem então teatro no curte. sábado, Tem né? teatro e é inspirado Ah, também legal. no livro Murilo. É inspirado também. Olha, que Então tem legal. muita coisa legal, gente. Curtam, compartilhem para mais pessoas verem, né? Não deu para ver hoje o bate-papo, mas talvez vão poder ver amanhã em algum outro momento. Isso que é legal do virtual, né? Verdade. Só Então, completar aqui, os professores que quiserem me mandar as tarefas, os trabalhos que foram desenvolvidos, né, com os alunos, eu tenho o maior prazer em receber, guardo tudo com carinho, publico lá no meu blog. Se vocês tiverem algum artigo, algum projeto que quiserem publicar, publico no meu blog também. Coisas que vocês desenvolveram com o livro, vai ser um prazer. Pode mandar para mim. Só entrar lá no site, tem o meu contato, que você vai me achar. isso aí. O pessoal tá Obrigada, pedindo Thaís. beijo, ela mandou beijo para todo mundo já, para ninguém ficar E sem um beijo. coração, assim, ó, bem Isso tum-tum. aí. Então tá, gente, muito obrigada. E amanhã a gente se vê de novo aqui na página da Feira do Livro de Dois Irmãos. Muito Aproveitem, obrigada. gente. Agradeço a presença Abraço. de todos em nome da Administração Municipal de Dois Irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada, Gilberto, Gilberto. Thaís, para todos. Beijo. Beijo.